Colossenses capítulo 4, verso 2. Suplicai ou perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo estava preso quando o Senhor o usou para escrever esta importante carta. Mas ele sentia-se livre para servir a Deus, mesmo estando preso. A consciência dele não o acusava de ter cometido crime algum. Era um crente em Jesus, um homem reto, um homem íntegro, um bom cidadão. Portanto, entendia que ali estava sob a providência de Deus, que não se engana, que não se acha surpreendido pelos atos dos homens. Se a consciência não lhe acusava de ter cometido crime algum, Paulo, então, apóstolo do Senhor, entendeu que estava ali para servir a Deus livremente. Ele conhecia a missão de Deus para o seu povo. Ele sabia, deveria alcançar o mundo proclamando a verdade do Evangelho, e isso ele diz ao escrever essa carta, encorajando os irmãos a que continuassem manifestando a verdade. Ele queria alcançar a todos. Os judeus, por exemplo, nas sinagogas, os gentios, por exemplo, nos portos, pelos quais passava constantemente, e até mesmo na prisão, porque sabia que a tarefa entregue pelo Senhor, para que o seu povo, alcançando o mundo, fizesse discípulos, ainda estava incompleta, inacabada. Esse é um exemplo extraordinário para nós os crentes, irmãos. Temos um dever, proclamar a verdade ao mundo, mas por vezes lamentamos que o mundo esteja indisposto a nos ouvir. Paulo vivenciou tempos de resistência à pregação do Evangelho, que era tida por muitos como novidade. Escândalo para os judeus, porque cristãos pregavam um Messias que foi crucificado, e era loucura para os não-judeus, que não podiam reconhecer como Deus se tornou um simples filho de carpinteiro, e por meio dele o mundo inteiro seria alcançado, se nele viesse a crer. Meus irmãos, devemos olhar para esse texto bíblico como um chamado do Senhor para que hoje proclamemos a verdade ao mundo. Como devemos viver para que a verdade do Evangelho seja proclamada ao mundo em nossa geração? Essa é a ideia central, essa é a pergunta que me conduz nessa manhã. Considerando que todos nós sabemos que é o nosso dever proclamar a verdade ao mundo, considerando que o Senhor promete nos ajudar no cumprimento dessa tarefa, eu quero perguntar à palavra de Deus como eu devo viver para que a verdade seja proclamada ao mundo. E a palavra de Deus me diz que eu devo viver em oração a Deus. Eu e você, se Paulo, capaz como era, precisou pedir que orassem por ele, e ele mesmo precisou orar sem cessar, é claro, meus irmãos, que nós também precisamos disto. Precisamos orar para que tenhamos do Senhor poder, sabedoria, perseverança na proclamação da verdade, mas também devemos pedir aos irmãos que orem por nós, porque perseverança em oração é prática dos crentes verdadeiros. Em Marcos 14, 38, Jesus
diante da possibilidade da prisão, da iminente crucificação, diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em Atos 2:42 encontramos a igreja desse Senhor, o Senhor Jesus, obedientemente perseverando também na oração. Perseveravam juntos nas orações. Ao olharmos para Efésios 6, verso 18, carta que Deus entrega a Paulo para repassar aos crentes de Éfeso, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como devemos viver? Aqueles que estão na batalha da fé, na batalha uma vez entregue aos santos, devem viver sempre orando e vigiando com perseverança, lembrando-se de todos os santos. Como eu disse, é o mesmo apóstolo que, escrevendo aos crentes de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 5, verso 17, diz: orai sem cessar. Paulo, portanto, nos ensina em Colossenses 4:2, que não havia desistido de praticar o ensino de Cristo e não romperia com o compromisso de toda a igreja do Senhor. Paulo continuaria orando com regularidade para que a verdade de Deus seja proclamada ao mundo, meu irmão. Você precisa orar o tempo todo, isto é, com regularidade, perseverando na oração e orar com vigilância, atento aos desafios, às necessidades que devem ser apresentadas ao Senhor. Paulo orava pelos irmãos e não por sua soltura. No verso 3 ele está dizendo: irmãos, orem por mim, para que Deus me abra uma porta à palavra, para que eu fale do mistério de Cristo, mistério pelo qual estou algemado. E o mistério de Cristo é que em Jesus, judeus e gentios são um só povo, o povo redimido, o povo salvo. Me deem, irmãos, cobertura em oração, suporte em oração, para que eu fale desse mistério, o mistério que esteve oculto e em Cristo foi revelado, de que não existem dois povos, mas em Cristo um só povo, redimido. Que Deus me dê a oportunidade de pregar aqui na prisão acerca desta verdade. Meus irmãos, Paulo não está pedindo que seja solto, está pedindo oração para que a pregação seja livremente compartilhada. Em Colossenses 1:3 ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Um homem que tinha à sua frente um dever a cumprir, proclamar a verdade ao mundo, e por isso decidiu orar. Em Colossenses 1, a partir do verso 9, ele está dizendo: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Para que a verdade seja proclamada ao mundo, irmãos, precisamos orar. Paulo não estava orando por seu conforto, estava orando, na verdade, pelo conforto dos ouvintes, que, conhecendo a Cristo, conheceriam então a nova vida do Evangelho. No verso 4 ele diz: orem, irmãos, para que eu manifeste o mistério de Cristo. Como devo fazer? Portanto, meu irmão, você quer sair a campo para proclamar a verdade, que é o Evangelho ao mundo? Ore. Você tem priorizado a oração por necessidades espirituais? Para que Deus te dê poder na pregação, para que Ele te livre da ação do inimigo, para que o Senhor te dê corações abertos naquele novo dia que você está conhecendo, para que Deus te dê boa memória a fim de recordar as verdades do Evangelho,
para que Deus te dê criatividade para alcançar a todos, da criança ao idoso. Você tem orado com confiança em Deus, independentemente do tempo e dos meios? Mesmo quando há muito tempo pregando por alguém, esse alguém se mantém aparentemente indiferente à pregação do evangelho, você tem orado para que Deus te mantenha firme pregando, independentemente dos meios. Talvez nesse mundo digital você se considere um analfabeto digital. Quem disse a você que Deus não usa aquele que sabe falar, aquele que sabe escrever cartas? Quem disse que Deus está limitado? Você tem entendido a oração como parte do seu trabalho para Deus? Um anônimo, irmãos, disse que oração não é garantir que a vontade do homem seja feita no céu, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. E eu sei que é a vontade de Deus que a verdade do evangelho seja proclamada ao mundo, para que você cumpra o seu dever. Comece a orar. Vivamos em oração. Mas o texto bíblico também me diz que para que a verdade seja proclamada ao mundo, eu devo viver de modo grato. Vivamos em gratidão a Deus, sim. Irmão, se eu não tivesse que me manter cativo ao texto bíblico, eu confesso que eu não falaria disso. Mas estudando o texto bíblico, a palavra de Deus me obrigou a dizer isso aos irmãos. A palavra de Deus me diz que eu só pregarei com sucesso o evangelho se eu estiver vivendo de modo grato a Deus, porque gratidão permanente é marca dos verdadeiros crentes. Crentes ingratos serão tentados a acreditar que Deus está enganado ao permitir que um santo homem, e era mesmo, como Paulo, estivesse numa prisão ali colocado injustamente, quando Paulo poderia estar pelas estradas, sinagogas e portos do mundo pregando o evangelho. Esse homem de Deus, em Colossenses 4:2, diz: irmãos, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Combina, irmãos? Um preso dizendo rendam graças a Deus? Um homem crente que entendeu que para proclamar a verdade ao mundo, ele deveria reconhecer Deus soberano agindo naquilo que nos é fora do esperado. Em Filipenses, no capítulo 4, lá no verso 11, é o mesmo apóstolo que diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se Paulo fosse do nosso tempo, ele cantaria com alegria: com Cristo estou contente, ele me satisfaz. Irmãos, gratidão é marca de crentes verdadeiros. Nós nos lembramos de 1 Tessalonicenses 5,17 e dizemos: orai sem cessar. E o que nos dizem os versículos seguintes? 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Vejam o que a palavra do Senhor nos aponta, depois de nos lembrar do dever de orar. E de novo, os irmãos verão a conexão entre oração e gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 18 diz-nos assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E o complemento, irmãos, é arrebatador: não apagueis o espírito. Um crente espiritual, isso é redundante, todo crente deve ser espiritual, ora sem cessar e sem cessar agradece a Deus. Proclamar a verdade de Deus ao mundo, irmãos, é viver grato. Paulo orava com atitude de gratidão a Deus por tudo que Deus fazia, até permitir a ida dele à prisão. Sim, eu sei que eu decepciono o evangelho maltrapilho dos nossos dias ao dizer que Deus pode sim permitir que um crente seja injustamente aprisionado para a glória do nome dele. Mas é isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Paulo era grato a Deus até por aquilo que Deus não lhe permitia fazer. Houve orações de Paulo em que a palavra de Deus diz que o Espírito de Jesus não lhe permitiu fazer o que ele queria. Orar, irmãos, não é um meio para mudarmos apenas os outros. O vizinho que põe a caixa de som no último volume incomoda o nosso sono.
Orar, irmãos, não é um meio para mudar o filho que está distante do evangelho e se mantém rebelde. Orar não é um meio apenas para mudar o colega de serviço que age de modo desleal. Orar é um meio para mudar a mim. Quando eu oro, agradecendo ao Senhor, eu estou esmurrando a minha insatisfação e dizendo: cale-se, se Deus tem me dado dias difíceis, é porque Deus amorosamente quer tratar a minha fé, a minha paciência, a minha dependência dele. Paulo orava, irmãos, confiante, porque sabia que os propósitos de Deus são sempre santos. Nada é mais impossível do que Deus errar. Nada é mais impossível do que o Deus Santo agir de modo equivocado. Portanto, você quer pregar a verdade do Evangelho? Seja grato a Deus. Você é grato quando a sua vontade não se cumpre? Você é grato quando parece que Deus não te entendeu? Você é grato quando, proclamando o Evangelho, você encontra lutas, adversidades, dificuldades à sua frente? Você é grato pelas oportunidades que Deus te dá? Há muitos e muitos anos, em Divinópolis, ao final do culto, um jovem muito empolgado me procurou, vindo de uma cidade menor da região, e esperou Miller e Tati, Natan e Evelyn, que são membros da igreja, que todos os irmãos me cumprimentassem. No final, então, ele se apresentou e me disse assim: pastor, Deus me deu o ministério de evangelização de massas. Eu pensei, o Senhor deu isso a Billy Graham também. Que coisa extraordinária. Quem sabe, pastor Arlésio, um novo Billy Graham não está aqui conosco. E conversando com ele, irmãos, eu perguntei: o que a sua igreja pensa disso? Ah, minha igreja não tem visão. Minha igreja é limitada. Eu tenho esse ministério, eu vim aqui para pedir o apoio financeiro da igreja. Meus irmãos, como evangelizar massas se você não consegue evangelizar a pequena cidade em que você está? Nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Deus nos dá. Se Deus quiser que aquele jovem seja um novo Billy Graham, ele será. Mas se Deus não quiser, ele não será e deverá se alegrar com isso. Meus irmãos, Deus não concorda conosco com os nossos critérios do que é sucesso. Os nossos critérios de sucesso são muitas vezes desprezados pelo Senhor. Deus tem um crente para cada lugar. Deus tem um obreiro para cada ocasião. Deus é glorificado na vida do missionário que prega o evangelho numa cultura em que o cristianismo é minoria perseguida. E Deus é glorificado num país em que o cristianismo é maioria. Deus é glorificado na zona rural da pequena cidade do interior do Brasil. E Deus é glorificado com aquele que ele chamou para proclamar o evangelho na maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Devemos ser gratos a Deus. E a gratidão ao Senhor, sabendo que Deus nos dá exatamente o que é melhor. Ele nos coloca exatamente onde devemos estar. Ele nos entrega exatamente os meios que precisamos ter. Nos levará a proclamar a verdade ao mundo com firmeza. Porque a pessoa que não é grata a Deus dirá: ainda não é a minha vez. Eu estou esperando aquela grande oportunidade para começar a pregar. Paulo não. Estou na prisão, é aqui que Deus me quer agora. Com gratidão, eu pregarei o evangelho aqui. Eu estou no campus universitário, é aqui que Deus me quer agora. Eu pregarei o evangelho aqui. Eu estou no seio de uma família que zomba do evangelho, é aqui que Deus me quer. Irmãos, eu volto a dizer, quão limitado eu sou. Se eu tivesse que pregar um sermão temático sobre as decisões que devemos tomar para pregar o evangelho, eu nunca falaria sobre isso. A palavra de Deus que me chamou a atenção e me corrigiu dizendo: você quer pregar a verdade do evangelho? Agradeça a Deus por tudo, pelo lugar em que Ele te coloca, pelos recursos que Ele te dá, pela capacidade que Ele te confiou, porque Deus não se engana. Meus irmãos, eu conheci um homem, e preciso citar o nome dele porque é um bom exemplo, chamado João Coelho, diácono da primeira igreja batista de Perdigão, pequena cidade do oeste mineiro. Deus deu ao irmão João Coelho uma capacidade extraordinária de aproveitar as oportunidades. Então ele entra na fila do banco para receber lá o seu benefício, a sua aposentadoria,
E alguém então diz para ele assim: mas o dia hoje está quente, não é? Ele diz: pois é, meu filho, está quente, mas o inferno é muito mais quente que isso. É isso, irmãos. É verdade o que eu estou dizendo. Quem conhece ele sabe disso. E se você não entregar a sua vida a Jesus, meu filho, você está condenado a esse fogo eterno. Meus irmãos, Deus chama alguém para pregar o evangelho na fila de banco. E o outro para pregar o evangelho numa conferência internacional em que gente de várias nações estão ou está conectada, gente de muitos lugares. Devemos viver com gratidão. Mas também a palavra de Deus diz que devemos viver segundo a sabedoria que vem de Deus. Olhem para o texto bíblico. Colossenses capítulo 4. A palavra do Senhor diz: para pregar o mistério de Cristo, persevere em oração. Vigie com ações de graças. E no verso 5 diz: portai-vos com sabedoria. As pessoas olham para vocês. Aproveitem as oportunidades e usem sempre uma palavra adequada. Palavra de sabedoria. Palavra temperada com sal. O que Paulo estava dizendo naquela cultura? O alimento, especialmente a carne, era conservada no sal, mas também recebia o sabor do sal. Conserva e dá sabor. Paulo está dizendo: use a sua palavra assim, como a palavra que preserva vidas e que torna a mensagem do evangelho adequada, saborosa, atraente. Enquanto cumprimos o chamado do Senhor, devemos demonstrar que somos do Senhor por meio da atitude sábia na proclamação do evangelho. 1 Timóteo, no capítulo 3, falando a um pregador do evangelho, no verso 6, Paulo diz assim, que o bispo, o pastor, não deve ser novo na fé, não neófito. 1 Timóteo 3, verso 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele, o pregador do evangelho, tenha bom testemunho dos de fora, é o que diz o verso 7, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O verso 7 será projetado para que os irmãos vejam a palavra do Senhor dizendo que é necessário ter bom testemunho de quem está de fora para não cair no laço que o diabo sempre tem preparado para enredar aqueles que pregam o evangelho. Aliás, a palavra do Senhor nos diz que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor. Isso está em 1 de Pedro 5,8, bramando como leão, animal feroz, buscando a quem possa tragar. Portanto, para cumprirmos o chamado do Senhor, devemos buscar sabedoria vinda do Senhor. Em Mateus, no capítulo 5, no verso 11, encontramos o conselho sábio do Senhor Jesus: bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando um homem que se identifica como pregador do evangelho é achado vivendo de modo desonesto, flagrado, trazendo para si o dinheiro desse mundo, e isso se torna um escândalo, não cabe dizer que está sendo perseguido, a não ser pela justiça de Deus. Há muita gente, irmãos, utilizando incorretamente o texto bíblico. Homens fraudulentos, mentirosos, mercenários, gente que prega qualquer coisa que possa lhe trazer dinheiro para o bolso. Quando a imprensa denuncia os seus descaminhos, o seu enriquecimento ilícito, eles não estão sendo perseguidos por causa do nome de Cristo, mas por conta do mau testemunho. Então precisamos atentar para o que a palavra de Deus diz. Preguem o evangelho com sabedoria, porque as pessoas a quem vocês pregam dizendo mudem de vida, cobrarão de vocês uma vida diferente. Atos 5, nos versos 12 e 13, encontramos, irmãos, um retrato fiel daquilo que era a igreja perseguida, mas aprovada por Deus no princípio. Atos 5, 12 diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos.
e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Podem até resistir, mas terão que dizer: esse povo é um povo sério. Poderão até dizer: não quero me juntar a esse pregador, mas deverão dizer: esse pregador é correto, é íntegro, não está vendendo a sua mensagem, está pregando aquilo que não tem preço. Irmãos, sejamos sábios na abordagem ao mundo. Não é correto, irmãos, dizermos que um pastor que organiza um bloco de carnaval e põe esse bloco em cima de um trio elétrico e manda para a avenida no Rio de Janeiro esteja pregando o evangelho. Ele está pregando um outro evangelho, um falso evangelho. Nós precisamos dizer que é preciso haver sabedoria na abordagem ao mundo. Se o mundo criou uma festa maldita, que traz uma fatura diabólica para a sociedade, como deverá um pregador do evangelho, sob a justificativa de pregar o evangelho, reforçar a presença nessa festa maligna? Não, meus irmãos. A pessoa que está na avenida do carnaval, está na fila do banco, está no elevador do seu edifício, está na mesa ao lado do seu local de trabalho, está perto de você no ônibus e no metrô. Precisamos ser sábios na abordagem ao mundo. Caso contrário, o mundo dirá: como é fácil ser crente. A porta continua estreita, irmãos. O caminho continua apertado. Quando a porta e o caminho são enlarguecidos, é porque a mensagem já foi diluída. Sejamos sábios na pregação ao mundo. 1 de Pedro, no capítulo 3, verso 15, nos lembra: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sejamos sábios na pregação do evangelho. Dificilmente alguém nos ouvirá pregando se nós começamos pregando o evangelho, falando daquela pessoa. Fale de Cristo. Permita que ela ouça da obra de Cristo, do amor de Cristo, do convite de Cristo. Sejamos sábios na continuidade do trabalho com aqueles que alcançamos. Pregamos, disseram sim, nos responsabilizemos com o discipulado, com o cuidado, com o acompanhamento. Sejamos sábios frente às existências do mundo. Lembro-me que tempos atrás a imprensa noticiou que um grupo evangélico aqui de Belo Horizonte, formado por adolescentes sob a liderança de um pastor imaturo, inconsequente, decidiu que iria para uma manifestação de outra religião para fazer oposição. Será que aquelas pessoas, irmãos, não estão em outros lugares? Deveríamos mesmo ir à praça em que há uma determinada manifestação religiosa e levar adolescentes a se infiltrarem, badernarem? Não, irmãos, isso não é sabedoria. Olhem para Colossenses 4:6. A vossa palavra seja agradável. Saiba como falar. Portem-se como sabedoria. Aproveitem as oportunidades. As pessoas estão observando vocês. Eu e o nosso ministro Éder, outro dia, estávamos voltando para o local do edifício da igreja e eu precisei entrar numa ótica para trocar uma pecinha nos óculos. E começamos a conversar, Éder. Você vai lembrar bem disso. E uma porta se abriu. Pregamos e oramos. E convidamos as pessoas. Eu estou planejando levar o convite dos 85 anos do coro. Irmãos, Deus tem nos dado oportunidades. Mas eu e você precisamos orar por sabedoria na abordagem. Se você estiver em dúvida, será conveniente ou não, não insista. Prefira ser mais conservador do que imprudente. Seja sábio na forma de falar, no cuidado. Seja sábio até quando o mundo critica, faz oposição e te injustiça. Thomas Watson dizia que Deus pode desferir um golpe reto com uma vara torta. Alguém que resiste ao evangelho, por conta da palavra que você utiliza, por conta da forma como você responde, pode acabar te ouvindo. O grande exemplo vindo do apóstolo Paulo é um encorajamento para nós. Ele pede orações em favor do seu ministério.
ao tempo em que demonstra gratidão a Deus por seu chamado, mesmo tendo que vivenciá-lo na prisão. Filipenses 1, a partir do verso 12, encontramos o mesmo apóstolo dizendo assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Um homem que orou e deu graças a Deus porque seu campo missionário era a prisão, pedindo a Deus sabedoria. Quanta sabedoria vinda de Deus, enquanto este homem proclamava a verdade ao mundo. Eu finalizo instando você a meditar no que diz a palavra do Senhor, para que o Evangelho, a verdade, seja e deve ser proclamada ao mundo. Viva em oração, viva cheio de gratidão a Deus, mas viva buscando a sabedoria que vem de Deus.